Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras, né? E como você já está vendo o vídeo, o título deste vídeo, né? Você certamente está se perguntando, né? Vamos ver o que ele vai inventar dessa vez. Inventar não, amado. Eu falar o que está na Sagrada Escritura, a essência. Se você não conhece a renovação carismática, não é? Não precisa que você fique, né, contestando ou não. Isso eu estou falando para quem conhece a renovação carismática, quem segue esse carisma, esse movimento da igreja, essa corrente de graça que atravessa a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Desde já, eu quero dizer para você, se você não tem a Bíblia da CNBB, para esse estudo que nós vamos fazer da Sagrada Escritura, para isso que nós vamos ver dentro da Sagrada Escritura, você tem que ter em mãos, se você vai acompanhar esse vídeo, a Bíblia da CNBB, não é? Porque nas outras traduções traz outro tipo de profecia. Desde já abre em 1 Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 8. Né? Nós vamos estudar, do versículo 18, aliás. Nós vamos estudar. Vamos começar do versículo 19. Porque nós sabemos ali que Davi era perseguido. Davi estava sendo perseguido por Saul. E ele vai se esconder em Naiote, em Ramá, onde estava o profeta Samuel, com um grupo de profetas, ali um grupo de oração. Né? Nós vemos nessa passagem o grupo de oração, né? A importância que é o grupo de oração para as paróquias, para a diocese, o grupo de oração que traz, que recupera os jovens, né? Recupera os jovens, tirando os jovens das drogas, tirando os jovens da bebedeira, tirando os jovens do sexo ilícito. Eu já trouxe, né, nesse canal, né, a importância que foi o Concílio Vaticano II para a igreja, que floresceu essas belas flores e os bons frutos, que é a resposta do Concílio Vaticano II, é a renovação carismática católica, né? Então, nós vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus, 1 Samuel, nós vamos entrar na palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas pessoas falam assim, aquele tal de Caicai, né? É o que chamam no protestantismo é Caicai. Mas aquilo ali não tem nada a ver com o Espírito Santo no protestantismo. O que tem a ver com o Espírito Santo é na própria Igreja de Cristo. Nós chamamos de repouso no Espírito Santo, o fulano entrou em transe. Aquilo é de Deus, não é? É o que você vai ver comigo na Sagrada Escritura, se é de Deus ou se não é. Tudo que nós debatemos, tudo que nós discutimos é segundo as Sagradas Escrituras. O repouso no Espírito Santo é de Deus, né? O que fala as Sagradas Escrituras? Olha o que diz Isaías, capítulo 53, versículo 14. Como um animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor os levava ao repouso. É denominado pela renovação carismática católica chamado de repouso no Espírito. Quem é carismático entende o que eu estou falando, está entendendo a minha linguagem. Quem não é, procure saber antes de julgar. E diz assim as Sagradas Escrituras. Então Saul mandou emissários, um grupo de emissários, com a ordem de prender Davi. Mas ao verem a comunidade dos profetas profetizando, com Samuel à sua frente, foram tomados pelo Espírito de Deus e começaram eles a cair em transe. Aqui está onde aparece o vestígio do repouso no Espírito Santo. Pela tradução da CNBB, amados, é maravilhoso, porque a tradução da Bíblia da CNBB traz exatamente isso que acontece. Veja, o que acontece nos retiros carismáticos, nos grupos de orações carismáticos, né? As pessoas saem pondo as mãos, os missionários, a intercessão, né? O pregador da palavra sai pondo as mãos, orando, pedindo que o Espírito Santo possa fluir, que o Espírito Santo possa tomar posse do seu templo, e muitas das vezes aquelas pessoas caem, né? Eu me lembro agora aqui do padre, o fundador da Aliança da Misericórdia, padre Antonello, que ele leva essa missão no carisma carismático, né, à sua comunidade, para as ruas, para as favelas, em todos os lugares eles evangelizam. E ele um dia estava numa favela
não é? E desceu o chefe daquela favela, um traficante. O traficante disse assim: olha, seu padre, eu não quero que você venha aqui na minha favela, não. Outro dia você passou por aí e o povo tá. E algumas pessoas que pertenciam ao meu grupo, ou seja, ao narcotráfico, abandonaram, porque você saiu com esse negócio botando aí a mão na cabeça dos outros e esse negócio do cai-cai. Né? Eu não quero você aqui, não. E Padre Antonello disse que ele, com a arma na mão, aí o Padre Antonello disse que começou a falar de Jesus para ele, tal e coisa, né? Que ele saía dali nas seguintes condições: se ele deixasse colocar a mão na cabeça dele e fazer uma pequena oração, aí ele iria embora e nunca mais apareceria naquele lugar. Meu querido irmão, vai, faz oração, não faz oração, faz oração, não faz oração, e o Padre Antonello, sábio, cheio do Espírito Santo, né? Convence ali, que é o próprio Espírito Santo, convence aquele homem a ele colocar. Ele coloca a mão na cabeça do homem e começa a conduzir em oração. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Naquele momento, aquele homem despenca. Aquele homem cai. Veja, o chefe daquela favela, do narcotráfico, traficante perigoso, assassino, assaltante. Né? E aquele homem fica ali no chão cerca de 1 minuto. Depois o homem se levanta, né? Cadê? E o pessoal, e o padre, cadê quem? Aquele homem de veste branca que estava aqui barbudo, com as marcas na mão, com as cicatrizes na mão. Aí o Padre Antonello disse: não, já sabendo, né? Sua experiência, né? Entenderam muito bem que aquele homem, quando repousara, quando caía, quando estava em transe, ele tinha tido uma visão do próprio Jesus Cristo consolando ele. E aquele homem, dali em diante, ele recebe a essência, recebe a mudança de vida, a transformação, o seu interior é transformado. E aquele homem dali, então, ele, né, da sua transformação de vida, ele quer e pede que o padre leve e que faça mais missões naquela favela. E você vê essa essência aonde o Espírito Santo chega pelo poder do nome de Jesus, através da palavra, e as vidas, as pessoas são transformadas. Não é? Aqui está uma pessoa que foi transformada através desse carisma. Então eu quero dizer para você a importância do repouso no Espírito. Tem muitas pessoas que estão escandalizando o repouso no Espírito, que estão lá dentro, pessoas que colocam a mão na cabeça das outras e saem empurrando, que querem que elas repousem à força, não é? Pessoas que derrubam as outras, não é? Que estão lá dentro. Eu digo porque eu sou de dentro e eu sei e vi pessoas fazerem isso. O repouso no Espírito Santo acontece em várias missões onde eu ia pregar. Às vezes, quando eu colocava, quando a minha voz saía no microfone, quando eu dizia apenas assim, a paz de Jesus, algumas pessoas já começavam a cair. E levantavam chorando, pessoas que tiveram visões. Depois apareciam os testemunhos de pessoas, não é, dizendo: olha, estava assim a minha vida, mas a partir de agora, não é? Em várias missões, amados. Quando eu começava a ver o Espírito Santo, caíam várias pessoas, se chama repouso no Espírito, elas entravam em transe. Quantas transformações não houve? Cai a pessoa velha, levanta a pessoa nova. Não? Se nós formos ver Paulo para ser transformado, Saulo para ser transformado, em Atos capítulo 9, ele caiu do cavalo. E ele levantou uma nova criatura. Nós podemos ver aí um repouso no Espírito Santo. Muitas pessoas são contra o cai-cai. Amados, quando você não sabe da coisa, quando você não vive, não critique não. Não critique não. Que isso é um modo de você estar blasfemando contra o Espírito Santo, contra a obra dele. Não existe perdão nem nessa vida nem na outra. Então não critique. Ah, eu não me identifico com isso. Tá certo, mas não critique aqueles que se dão a isso. Aqueles que estão vivendo essa essência. Se você não tem uma experiência com a terceira pessoa da Trindade, é problema teu, mas não critique quem tem. Porque essas são as manifestações do Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Se essas pessoas caem, traficantes, né? Teve um retiro na cidade, aqui no Vale do Pajeú, do Pernambuco, capital do Vale do Pajeú, chamado Afogados da Engazeira, aqui no estado do Pernambuco. Não é? Houve um retiro carismático. E ali, o pregador estava pregando. Quando uma pessoa ia passando na calçada, era até num grupo escolar,
E aquela pessoa ia passando e a outra olhou assim, a amiga disse, amiga, vem aqui. Disse, não, eu não entro aí. Quando exatamente aquela pessoa convenceu, não, mas eu vou contigo, eu vou demorar pouco aqui. Aquela pessoa entrou. Aquela pessoa era uma lésbica. Uma lésbica. E além dela ser lésbica, porque esse é o testemunho que ela dá, ela era lésbica e ela transportava drogas da capital do Vale do Pajeú, ou seja, de Afogados da Engazeira, para a capital do estado, o Recife. Ela era traficante de drogas. Ela transportava drogas, além de ser lésbica, né? Aquela moça, ela foi transformada porque ela caiu ali, ela recebeu o Espírito Santo na vida dela. Ela recebeu essa manifestação do repouso, do transe, e ela levantou uma nova criatura. E arrasta pessoas hoje com o seu testemunho. Meu querido irmão, os primeiros, esses grupos, foram enviados 3 grupos. Imagina comigo, a comunidade dos profetas, o grupo de oração, com Samuel sendo o coordenador deste grupo de oração. Saul envia, né, um grupo de 50 homens com o líder, ou seja, 51 homens, eram 50 homens fora o líder daquele grupo. Quando chega lá, que vê Samuel profetizando, recebe o Espírito Santo de Deus, eles entram em transe e todos repousam, caem. Manda mais 50 com outro chefe, porque não voltaram aqueles. Já fazem parte do grupo de oração. Olha a benção, o Espírito Santo, né? Vão fazer o mal, muitas das vezes, como Saulo ia fazer o mal, recebe, cai do cavalo, entra em transe, tem uma visão de Jesus e tem sua vida transformada. Assim acontece, é a mesma coisa que acontece com o repouso do Espírito Santo. Então eles têm a vida transformada. Manda mais um grupo. 50 homens com mais um chefe, 51. Já temos, acontece a mesma coisa com eles. Aí já temos o grupo de oração, só de pessoas que vai para esse grupo de oração de Samuel. Nós estamos falando agora de 102 pessoas que se converteram. Mas Saul é teimoso, ainda manda mais um terceiro grupo, 50 homens mais um chefe. O que acontece? 153 pessoas nesse grupo de oração, aleluia. Quantas vezes, amado, pessoas não foram convidadas para ir no grupo de oração? Ah, eu vou porque está se convidando. Não é? Na nossa cidade, hoje, nós temos um seminarista porque ele está estudando para ser sacerdote, que ele era várias vezes, é um jovem, né? Ele era convidado para ir ao grupo de oração e ele dizia, eu não vou no grupo de oração porque lá no grupo de oração aquele povo fica com aquele negócio de lá. Né? Eu não vou. Grupo de oração. Aí vai, não vai. Um dia ele aceitou e foi. Né? Esse jovem foi ao grupo de oração, ele é uma bênção de Deus. E ele foi ao grupo de oração. E justamente a missionária, a pregadora naquele dia, estava falando daquilo que ele tinha dúvida. Veja, ela não sabia. Porque ele não ia ao grupo de oração. Porque ele não aceitava orações em línguas. Né? Olha, aqui é uma barreira muito grande, né? Nossas missões é uma barreira muito grande. Tem pessoas, coordenadores de capelas de alguns lugares, que aqui o sítio é mais capelas, né? Que não aceitam mais a gente evangelizar lá por causa da oração em línguas. Aí o que acontece? Por causa do repouso do Espírito Santo. A gente não vai levar isso aí, mas acontece nas pregações. A pessoa está ouvindo a palavra, buf. Né? Acontece as manifestações das línguas. Isso é inevitável, é a obra do Espírito Santo. Não tem como, né, privar isso. Aí ele foi e a pregadora pregou nesse dia sobre o carisma das línguas. E aquele jovem é transformado, aquele jovem entra em lágrimas, ele é transformado, o Espírito Santo, né? O hóspede da alma torna-se hóspede da alma dele. E hoje ele está estudando para o sacerdócio, né? Louvado seja Deus pela vida dele. Então Saul diz, eu já mandei 153 homens, 153 homens para prender Davi e não voltam, foram dizer, olha, os teus emissários, os teus enviados estão lá profetizando. Eles se converteram, o Espírito de Deus veio sobre eles e eles agora fazem parte da comunidade dos profetas, do grupo de oração de Samuel. Aí Saul diz, eita, quer um negócio bem feito, faça você mesmo. Aí Saul foi. Saul disse, agora eu vou. Eu vou prender Davi. Né? Eu vou prender Davi. E assim diz as Sagradas Escrituras, a partir do versículo 22. Né? Aqui diz que o segundo grupo também entrou no repouso do Espírito, o terceiro grupo entrou no repouso do Espírito, você vê nos versículos 21. Né? Aí diz no versículo 22, que ele foi pessoalmente a Ramá, o próprio Saul foi a Ramá,
chegou à grande cisterna que está em Soco, e perguntou: onde se encontra Samuel e Davi? Disseram: estão em Naiote e Ramá. Foi então para Naiote de Ramá, mas no caminho veio sobre ele o Espírito de Deus, e ele começou a caminhar em seu cavalo em estado de transe, até chegar a Naiote de Ramá. Chegando lá, despiu suas vestes e estando em transe com os outros, na presença de Samuel, ficou caído por terra. Você vê que o repouso no Espírito, ele fica caído por terra. Temos que cair por terra. Amados, a graça do repouso do Espírito é de cair a velha criatura, de cair o que era velho, de ser sepultada a velha criatura do pecado, dos vícios, e levantar uma nova, restaurada. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, não é? Ali, versículo 19, né? Passou o que era velho. Todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que agora tudo se faz novo. Se levanta novas criaturas. Essa foi a graça do Concílio Vaticano II. Dos leigos, né, ter uma missão na igreja. Onde a missão só era do bispo, né? Só era do bispo. Nós vemos que os apóstolos instituíam leigos, ministros da palavra, ministros extraordinários, para levar a mensagem, para a evangelização, para o encargo da igreja. Então, o Concílio Vaticano II dá essa oportunidade a nós leigos de evangelizar, de sermos ministros extraordinários da Eucaristia, ministros da palavra, de levar às capelas. Quantas pessoas não são agraciadas quando o padre não pode ir à capela e a gente vai fazer a celebração da palavra? Que maravilha tem acontecido. Quantas vidas transformadas de pessoas que diziam: olha, eu vivia isso, vivia aquilo, mas escutando essa mensagem que vocês trouxeram, agora a minha vida está assim. Quantos testemunhos, amados. Nós andamos em cima de testemunhos, de vidas transformadas, de pessoas que diziam: eu não sabia o que era a Eucaristia, mas através dessa mensagem de vocês agora eu sei. Eu não aceitava a confissão porque eu achava que era confessar para cada um, mas depois dessa catequese, dessa pregação sobre a confissão, vou passar a buscar a confissão porque eu entendi esse mistério. Você está compreendendo, amado? Nada paga isso. Tem que viver como nós vivemos, nessa missão maravilhosa para entender, né, o valor que ela tem. E eu estou aqui falando hoje do repouso no Espírito, que é tão criticado por muitos. Orações em línguas e repouso no Espírito é o que encontram para acusar a renovação carismática. E nós temos visto que é uma corrente de graça, que a manifestação do Espírito tem acontecido. Olha só, o Espírito do Senhor, como um animal que desce ao vale para descer sedento das águas, não é? Como a corça, como diz o Salmo 41. Assim o Espírito do Senhor os levava ao repouso. Levava a esse encontro sobrenatural, a essa mudança de vida sobrenatural. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Saul ficou caído por terra. Por quê? Porque ele estava no repouso no Espírito. E ele também começou a profetizar, como diz as Sagradas Escrituras. Veja, ele ficou em transe caído por terra, nu, durante todo o dia e toda a noite, de onde o ditado também Saul está entre os profetas. Veja, Saul era rei, não era profeta. Os que ele enviou também não eram profeta, eram guardas da sua guarda, do seu exército. Mas aí agora formou 154 pessoas convertidas através do grupo de oração de Samuel. Então, meu querido irmão, nós vimos que aqui está a prova exata do efeito que traz o repouso no Espírito. O cair no Espírito, como outros chamam. Não é? O entrar em transe. Qual é o efeito? Saul, quando o Espírito Santo veio sobre ele, que chamamos isso, esse Espírito Santo, essa manifestação, chamamos de batismo no Espírito ou de efusão no Espírito, ele cai por terra e joga as suas vestes fora. O que significa, irmão? Tirar as vestes e jogar fora quando está cheio do Espírito Santo. A roupa velha. As vestes do pecado. Tirar as vestes do pecado através do repouso no Espírito, quando cai, ali fica as vestes velhas, ali fica a criatura velha e levanta uma nova. Se isso não acontece, isso não é repouso no Espírito. São falsos repousos no Espírito. E há muitos falsos repousos no Espírito. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer para você que Saulo levantou uma nova criatura quando caiu do cavalo. Aqui nós vemos
a transformação dessas pessoas quando o Espírito Santo de Deus desce sobre elas. Elas repousam e levantam novas criaturas. Despi das vestes velhas. Lembra? Lembra do cego à beira do caminho, Bartimeu? Quando eles vão dizer para Bartimeu, coragem, o mestre te chama, o que é que ele faz? De um pulo se põe de pé e lança a capa fora. Aquela capa simboliza o pecado. A capa da vida velha. Da vida velha. Assim acontece no repouso no Espírito Santo. Não é? Só que é assim. Tem que ter cuidado com isso para não escandalizar. Porque muitas pessoas se escandalizam, coração e língua se escandalizam, não é? Com repouso no Espírito. Então tem que ter muito cuidado com isso. Tem que conhecer essa essência. Para não escandalizar e espancar pessoas. Eu já vi retiro que espancava as pessoas. As pessoas estavam lá, não sabiam o que era aquilo, via pessoas caindo, né, achavam que aquilo era um centro espírita, sei lá, alguma coisa semelhante, né? E iam embora. Tem que saber. Né? O Espírito Santo, ele mesmo guia. Não deve se forçar isso, deixa que ele faz. Deus sabe o que faz. Ninguém vai dizer o que Deus tem que fazer. Se isso vai acontecer, vai acontecer. Entendeu? Isso é uma ação do Espírito Santo. O homem, o missionário, o pregador não pode forçar a isso. Então, meu querido irmão, fica aqui mostrando para você, nesse vídeo, a importância, não é, do batismo no Espírito Santo, ou seja, do repouso no Espírito Santo, o que chamam de cair no Espírito. Quero dizer que no protestantismo aquilo ali não é o Espírito Santo. Aquilo é uma imitação. Aquilo não é o Espírito Santo. Então, quero dizer aqui para você, fica aqui esse vídeo. Em breve vou trazer outro vídeo mostrando, né, essa série falando do Espírito Santo, da essência da renovação carismática, que é essa Concílio Vaticano II. Então, já está dizendo ali que chegou ao limite, não é? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.